O Ministério da Agricultura confirmou hoje os primeiros casos de gripe aviária de alta patogenicidade, ou seja, quando a doença tem potencial para passar de um animal para outro com rapidez, provocando altas taxas de mortalidade, além de graves sinais clínicos. Os casos foram identificados em duas aves marinhas, popularmente conhecidas como 30 réis de bando, encontradas no litoral do Espírito Santo. Segundo a nota do Ministério da Agricultura, o Serviço Veterinário Oficial começou a investigar a suspeita na quarta-feira passada, após ser notificado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica. A pasta destaca que a notificação da infecção pelo vírus em aves silvestres não afeta o status sanitário brasileiro e não deve gerar proibições ao comércio internacional de produtos avícolas do Brasil. A publicação informa ainda que o Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA já notificou a Organização Mundial da Saúde Animal a respeito da detecção e que responderá aos questionamentos da sociedade sobre o tema. O comunicado enfatiza que foi declarado o estado de alerta de emergência para aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia de influenza aviária de alta patogenicidade. Em posicionamento setorial, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, informa que a entidade e todo o setor produtivo seguem mobilizados para o monitoramento da situação identificada no Espírito Santo, por meio do comitê de crise denominado Grupo Especial de Prevenção à Influenza Aviária. A entidade também reforça que a situação foi registrada em duas aves marinhas migratórias e não ocorreu dentro do sistema industrial brasileiro, que segue os mais rígidos protocolos de biosseguridade. Por isso, não há qualquer mudança em relação ao abastecimento interno de produtos. Por fim, a BPA ressalta que é totalmente seguro o consumo da carne de aves e ovos, segundo informações cientificamente respaldadas por organizações reconhecidas internacionalmente. E quem já está conectado aqui com a gente para analisar o cenário do mercado após a confirmação do caso de gripe aviária no Brasil é o analista das safras e mercado, o Fernando Iglesias. Fernando, primeiro boa noite, é um prazer tê-lo aqui no RN mais uma vez. Esse caso está longe ainda do sistema industrial, né? Você acredita que mesmo assim pode de alguma forma impactar as exportações brasileiras, né? Acho que o Brasil é um dos maiores, o maior exportador de carne de frango do mundo. Como é que você vê essa situação? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no RN. E só para colocar a posição do mercado brasileiro no contexto global, o Brasil é líder de exportação de carne de frango e responde hoje por 1/3 do fluxo dessa proteína em específico. Não haverão grandes consequências desde que todos os casos que sejam relatados no mercado brasileiro sejam relatados em aves selvagens ou mesmo em aves de fundo de quintal. Tá? O Brasil não deve sofrer consequências, não deve sofrer problemas mais graves em aves selvagens. Tá? Vai ficar, lógico, precisa redobrar a fiscalização, aumentar a fiscalização, mas de qualquer forma, o Brasil vai muito bem no mercado da carne de frango ao longo desse ano, e esses dois casos aí em aves selvagens não devem trazer grandes desdobramentos. Nós tivemos recentemente aí o caso de vaca louca, né, no Pará, que impactou e causou a suspensão imediata da exportação de carne bovina para a China, já que os dois países têm um protocolo sanitário assinado, né? Em caso de qualquer caso suspeito, há uma paralisação imediata das exportações. No caso de gripe aviária, tem algum protocolo semelhante a esse que possa impedir a exportação para algum país ou não? Bom, existem acordos com protocolo sanitário para carne de frango também, como existe para carne bovina, mas nenhum desses acordos firmados vislumbra a possibilidade de suspensão das vendas em função do avanço da doença sobre aves selvagens. A grande questão é que os nossos importadores de carne de frango podem se manifestar se porventura essa ocorrência atingir granjas comerciais. Apenas granjas comerciais, apenas quando ela atingir o sistema industrial
é que aí sim os nossos importadores podem tomar medidas em relação à carne de frango do Brasil. Aves selvagens, como é o caso desse momento, o Brasil aí não deve sofrer maiores consequências, não deve sofrer maiores desdobramentos quanto a prejuízos nos produtos avícolas do país. Então, basicamente, seguimos exportando normalmente, mesmo com esses dois casos de influenza aviária em aves selvagens. Ô, Fernando, nós tivemos aí recentemente, né, em vários países do mundo, um surto de gripe aviária, né? França, por exemplo, outros países na Europa. Aí veio aqui para os Estados Unidos, os americanos tendo que abater plantéis gigantescos, né, de frangos. Veio para a América Latina, Honduras, México, enfim, Chile. Como é que esses países se comportaram, né? Inclusive afetando o sistema industrial desses países, né? Qual é a informação que você tem do comportamento de exportação desses países e o que o Brasil precisa ficar atento a partir desses exemplos? Citando o mercado norte-americano, por exemplo, os Estados Unidos teve um bom ritmo de exportação no passado de carne de frango. O grande prejuízo nos Estados Unidos esteve em relação à sua avicultura de postura. Isso sim foi um problema grave no mercado norte-americano, tanto que hoje eles convivem com inflação dentro do mercado de ovos, causado justamente por esse problema. Então, o mercado europeu manteve aí uma boa rotina de exportação. Argentina e Chile suspenderam provisoriamente suas vendas de maneira preventiva, mas lembrando que, né, no caso da Argentina, por exemplo, nós tivemos problemas atingindo granjas comerciais. Aqui no Brasil, reforçando mais uma vez, é muito importante nós posicionarmos isso, foram apenas em aves selvagens e não devem trazer grandes transtornos aqui ao nosso mercado local. Perfeito. Fernando Iglesias, analista das safras e mercado, obrigado pela sua análise aqui no RN. Até uma próxima. Boa noite.